Bem, você provavelmente sabe onde estou, eu estou em Israel. Bem, à minha frente eu posso ver o belo mar da Galileia, uma das 3 maiores cidades em que Jesus ministrou. Ele ministrou em Cafarnaum, em Betsaida e em Corazim. Esta é uma antiga sinagoga em Corazim. E bem debaixo dos meus pés esteve aquele no tempo de Cristo. E hoje, num programa Manifesta, eu tenho uma mensagem que vou compartilhar com vocês que se chama o Código Apocalíptico em Gênesis. Essa será uma mensagem absolutamente extraordinária e interessante se você ama as profecias bíblicas. Agora deixe-me falar um pouco sobre de onde veio o conceito, que estou prestes a compartilhar com vocês, pois alguns já assistem e estudam a Bíblia há vários anos e talvez nunca tenham ouvido deste conceito específico, de como a história do mundo está codificada na Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, mas especialmente no livro de Gênesis, eu me lembro que há vários anos atrás nós estávamos em Israel, em Jerusalém, no ano de 1988, e havia um rabino que começou a compartilhar comigo essa informação sobre códigos que estavam sendo descobertos na Bíblia. Isso foi anos antes que o Sr. Drosnin escrevesse o Código da Bíblia, e ele compartilhou comigo em 88, ele disse, isso é o que está prestes a acontecer, e ele disse... Ceausescu, que é o cabeça da Romênia, será morto alvejado por um tiro algum dia em dezembro. E eu disse, como você sabe disso? Porque ainda estávamos em novembro, ele disse, eu sei, baseado no que é conhecido como código da Bíblia. Então, se naquele dia específico aquilo não acontecesse na Romênia, eu nunca vou esquecer que liguei para o meu amigo e disse, como o rabino sabia disso? Ele disse, você sabe, disseram que encontraram algum tipo de código no Gênesis que indicava que isso iria acontecer. Eu nunca mais encontrei o rabino para descobrir como ele sabia, mas depois a história do código da Bíblia começou a se espalhar. Nós não vamos tratar isso hoje do Código da Bíblia, mas vamos falar como o livro de Gênesis, que é o livro do início, é paralelo aos eventos do livro de Apocalipse e das profecias do Novo Testamento. E como para descobrir o final você volta para o início. Foi Deus mesmo quem disse, eu declaro o fim desde o início e declaro o começo desde o final. Então nós vamos entrar nisso. Algumas coisas que eu preciso compartilhar para lançar a base aqui. E isso é como Deus conta o tempo. Aqueles de vocês que estiverem em nossas conferências sabem que nós ensinamos sobre isso profundamente, de tempos em tempos, como Deus conta o tempo. Veja o tempo no início, existia no sentido de que o Sol, Lua e estrelas estavam sempre ali e é claro, você sabe como a Lua determina o ciclo dos meses. O Sol determina os dias, mas também a rotação da Terra ao redor do Sol determina o ciclo dos anos. Então Deus colocou os sinais cósmicos, Sol, Lua e as estrelas, que chamamos de poderes cósmicos no céu. E ele fez assim para que os homens na terra pudessem determinar os tempos e estações de uma perspectiva terrena. Agora, uma das coisas que é interessante, e é disso que eu vou falar nos próximos minutos, é que enquanto vivemos na Terra, o tempo é contado de 3 formas. 3 formas diferentes, eu quero que você me acompanhe devagar. Há um tempo que eu chamo de tempo horizontal ou tempo linear. Nesse tempo linear ou horizontal você tem início e fim. O começo da nossa era, vamos imaginar uma linha no tempo aqui. Mas o começo da nossa era começou quando Adão caiu do Éden. Foi aí que Deus começou a contar o tempo, e Adão viveu 930 anos e então morreu. Esse tempo vai continuar até o final do reinado milenar de Cristo. E no final do reino milenar, após o grande tribunal do julgamento, no livro do Apocalipse, o tempo não existirá mais. E entramos em algo que é chamado eternidade. A eternidade é atemporal. Essa é a região em que Deus habita hoje. Agora, a segunda maneira que o tempo é contado, eu amo explicar dessa maneira, é a escada de Jacó, que é vertical. Jacó viu uma escada que a base tocava a terra e o topo tocava o céu, e ele viu anjos subindo e descendo pela escada. Então, isso é o que eu chamo de tempo espiritual. Em outras palavras, quando nós adoramos a Deus, nos movemos do terreno para o celestial. Paulo disse, eu vou me sentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Então, em outras palavras, quando lidamos com a presença espiritual de Deus, eu gosto de explicar assim. Quando entramos na presença de Deus, o céu beija a terra e nós ficamos bem no encontro dos lábios. Em outras palavras, nós subimos aquela escada, subimos outra dimensão, escalamos de fé em fé, de glória em glória, e você pode entrar na presença de Deus, você está na terra, mas na presença dele, até você perder a noção do tempo. Você pode estar numa reunião de oração, não sei se isso já aconteceu, mas você está na reunião de oração e perde completamente a noção do tempo. E quando você se dá conta, diz, nós oramos por 3 horas.
É brincadeira. Então você se moveu do terreno para o celestial, e quando você sai do tempo terreno, minutos, segundos e horas, para o reino celestial, então estará se movendo para onde é o reino eterno, onde o tempo é insignificante. Então, quando está na presença de Deus, você se move naquele tempo e rapidamente. A terceira forma de contar o tempo, e eu quero deixar bem claro para vocês, é o tempo cíclico. Em outras palavras, ele tem um início, avança e se repete como começou. É exatamente por isso que o livro de Gênesis é tão importante. E porque o livro de Gênesis é chamado de Apocalipse em miniatura, ou seja, se você caminhar pelo livro de Gênesis indo pelas histórias à frente e começar a voltar para o início, você vai descobrir a ordem exata dos eventos proféticos que acontecerão num futuro bem próximo. Antes de entrarmos nisso, deixe-me compartilhar algumas coisas com vocês. Isso é muito importante e depois vou repetir algumas coisas que de tempos em tempos eu já compartilhei com vocês no Manifest. Conforme Deus começa a contar o tempo de uma perspectiva bíblica, Deus começa a contar o tempo, por exemplo, por ciclos de sábados que nós vamos chamar de ciclos sabáticos. Todo sétimo dia é um sábado. Todo sétimo ano é um ciclo sabático, quando a terra deve descansar, etc. E você conta 7 anos vezes 7 anos, são 49 anos, e isso é chamado de jubileu. Então Deus conta o tempo em números de 7. Você ficaria chocado. Bem, você entende o ensino, que você pode pesquisar as escrituras e vai descobrir o número 7, o sétimo ano, o 14º ano. Jacó trabalhou 7 anos e recebeu a esposa errada. Então teve que trabalhar mais 7 anos para receber aquela que ele queria, e há muitos números 7 na Bíblia. Na verdade, é o número mais usado entre todos que existem, é o número 7. Porque é o número de Deus, o número da perfeição, completo. Então Deus conta o tempo de 7 em 7. 14 anos, 21 anos, 28 anos. Alguém me disse, eu não me lembro onde eu ouvi isso, mas alguém me disse até o ciclo do câncer vem em ciclos de 7. Como alguém que vem a ter e depois de 7 anos o ciclo retorna, ou em 14, 21, 28 ciclos de 7 anos, o inimigo tenta atacar essas pessoas fisicamente. Talvez isso nem tenha a ver com o assunto aqui, mas é interessante pelo menos citar. Deus conta o tempo por ciclos sabáticos. A segunda forma que conta o tempo é que ele conta pelo que chamamos de ciclos de jubileus. Há um livro chamado Livro dos Jubileus. Há uma versão etíope desse livro, na verdade há duas versões desse livro, e eu comprei uma versão traduzida para o inglês desse livro dos jubileus, apenas para ver do que se tratava. O interessante a respeito desse livro é que ele coloca todos os maiores eventos bíblicos em ciclos de 49 a 50 anos, que chamamos de ciclos de jubileus. No livro de Levítico, nós descobrimos que no capítulo 25, onde trata do ano jubileu, a cada 49 anos você faz soar o som das trombetas no dia agendado e introduz o jubileu, e então por todo ano você celebra o 50º ano. Então esse livro dos jubileus não é o que eu esteja recomendando. Eu apenas o adquiri só para ver o que ele ensinava e dizia, mas ele coloca tudo nesses ciclos de 50 anos. Nesses 50 anos aconteceu isso, 3 jubileus mais tarde aconteceu isso, 12 jubileus mais tarde aconteceu aquilo. Agora, alinhado com isso, Deus conta o tempo por alianças. Em Mateus 1,17 ele diz de Abraão até Davi, de Davi até a Babilônia e de Babilônia até Cristo. Ele diz que são 14 gerações, são 14 gerações e são 14 gerações. Então, quando eu estava olhando aquilo, eu entendi que Abraão fez a primeira aliança com Deus, está ali no livro de Gênesis. Então, segue até Davi, que fez uma aliança pela cidade de Jerusalém. A aliança de Abraão foi pela nação de Israel, a aliança de Davi foi pela cidade de Jerusalém, no cativeiro da Babilônia. As alianças foram quebradas, eles foram levados para a Babilônia e mais tarde o povo judeu pôde retornar pelas mãos de Deus. Então você chega ao tempo de Cristo, que é o mediador da nova aliança, a aliança da redenção e salvação. Você tem 14 gerações, 14 gerações e 14 gerações. Então Deus conta o tempo por alianças, significando que houve uma aliança antiga que durou por 1500 anos, do tempo de Moisés, da lei e dos profetas, como a Bíblia chama, até o tempo de Cristo, e Cristo introduz uma nova, ou alguns sugerem que é melhor chamá-la de aliança renovada, utilizando a base da antiga, mas renovando-a na nova com seu próprio sangue, morte, enterro e ressurreição, o poder da cruz de Jesus Cristo. Então, tendo dito isso, nós descobrimos que o que Deus faz é que ele padroniza alguns eventos durante alguns períodos de tempo. Agora, deixa eu contar uma história, e a razão por que
De quando em quando, aqui no Manifest, trago algo que já falei no passado. É porque eu descobri, eu sou um cara que, deixa eu falar de maneira pessoal agora. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu ensino algo uma vez na televisão, não gosto de voltar e repetir aquilo, mesmo estando na TV por 12 anos e ser difícil eventualmente não se repetir algumas vezes como o seu material. Aliás, com o seu material. É impossível se você tentar, mas o que eu descobri é que no Manifest há muitas pessoas que são novos espectadores e por isso tudo é novidade para eles. Quando apresentamos um programa de Israel, é ensino novo para eles. Agora, aqueles que nos acompanham por 12 anos e acreditam ou não, nós temos pessoas que acompanham o ministério por 12 anos no Manifest, mas se você nos acompanha por 12 anos e baixa nossos arquivos, requisita nosso material, eventualmente vai ouvir a mesma coisa, mas eu quero dizer isso especialmente para os novos. Eu estava pregando na Conferência Profética Internacional há muitos anos com o Dr. Ray. Naquele tempo, o Dr. Valvord estava lá, Jack Van Impe estava lá, Hal Lindsey estava lá. Eu sou jovem. Gosto de pensar que ainda sou jovem, mas sou jovem, como o novato da turma. Eu me levantei e fiz algo que ninguém jamais tinha ouvido numa conferência profética. Eu abri no livro de Gênesis e comecei a dizer que o livro de Gênesis é um apocalipse. Eu disse, olha como funciona. Deus declara o fim desde o começo e o começo pelo fim. O tempo profético vem num ciclo completo. Por exemplo, Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras e vai voltar no Monte das Oliveiras. Jesus foi jejuar por 40 dias no início de seu ministério e esteve vivo por 40 dias no final de seu ministério. Então eu construí uma fundamentação mostrando como a história se repete. Eis o que eu disse. Eu disse que se for no livro de Gênesis, a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, se eu quero saber como será no tempo do fim, eu tenho que voltar ao livro de Gênesis para a história de Noé e também de Ló. Bem, todos entenderam isso, sabe? Comendo, bebendo, casando, são as mesmas coisas que vão acontecer no tempo do fim. Mas eu disse, vamos um passo à frente. Se eu puder mostrar para vocês no livro de Gênesis quando o arrebatamento e a tribulação vão acontecer. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento acontece antes da tribulação, outras na metade da tribulação e outras no final da tribulação. E se eu disser para vocês que no livro de Gênesis, voltando nele, declarando o fim pelo começo e o começo pelo fim, e se eu compartilhar com você que voltando você pode determinar o que vai acontecer no futuro? Então deixe-me fazer isso no tempo que tenho restante, certo? Eu vou fazer isso bem resumidamente. Você poderá buscar muito material do Manifest acerca do que vou mostrar. Preste muita atenção. Se nós formos em Gênesis 8, temos a história da pomba na arca. A pomba é símbolo do Espírito Santo em Mateus 3, e o Senhor disse que nos últimos dias derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Então nós temos o derramar do Espírito que precede o retorno de Cristo, que foi predito em Joel 2, em Atos 2, aludido pela pomba sendo liberada sobre as águas de todo o mundo. A água representa o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, mas a pomba é liberada no final do dilúvio, quando ela sai e nunca mais volta. Então o Espírito Santo vai ao redor da terra e quando finaliza sua obra, nós sabemos que é o sinal do fim dos tempos. Isso é no capítulo 8. Agora vamos voltar do 8 para o 7. No capítulo 7, há uma grande turbulência na natureza. Diz que as fontes do abismo se romperam e as chuvas cobriram a terra. Para mim, isso fala de algumas atividades cósmicas que acontecem como sinal dos tempos em que eles estavam. Por exemplo, as fontes dos abismos se romperam nos dias de Noé. E a chuva cai do céu, então você tem duas coisas acontecendo, você tem furacões acontecendo nos céus e a Bíblia diz que os mares e as ondas vão bramir. Para mim, isso é uma imagem dos tsunamis que atingiram o Japão e os tsunamis que atingiram a Indonésia e como todo o oceano e a terra estão tremendo e gemendo. Agora, mais uma vez, a imagem disso está em Gênesis 7, então há esse derramar do Espírito, mas, ao mesmo tempo, há um tremor da terra e das fontes do abismo, e chuva e tempestades, furacões e tornados que já estão acontecendo. Agora vamos do capítulo 7 para o 6, e no 6, olha o que temos. Você tem os sinais dos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, e esses sinais são violência cobrindo a terra, homens maquinando o mal, os homens se corromperam totalmente na terra.
E você sabe, a palavra violência ali é Hamas, de onde a organização que trabalha contra Israel hoje em Gaza se chama Hamas. Muito interessante que é o termo para violência em hebraico. Então, em outras palavras, em Gênesis 6 você tem os sinais dos dias de Noé. E o que Jesus disse? Como foi nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, assim será no tempo da vinda do Filho do Homem, e eles não saberão até que venha e chegue o dia e o Senhor venha e os destrua, e é assim que vai ser. Nos dias de Noé ninguém percebeu, até que venha a inundação, e é assim que vai ser no tempo da vinda do Filho do Homem. E aí ele repete de novo conforme essa descrição que está aí, eu não vou falar porque ele fala muito rápido, não dá tempo. Então o que acontece depois disso, no capítulo 6 a 5, nós temos o traslado de Enoque. Veja bem aí o arrebatamento da igreja. Enoque está agora andando com Deus, e não foi porque Deus o levou. Morto, ele foi levado vivo ao céu, e em Gênesis ele andava com Deus, foi trasladado, e tem esse testemunho de que agradou a Deus. Então, depois dos sinais de Noé, no capítulo 6 você chega a Gênesis 5 e vê o traslado de Enoque. O que acontece depois do arrebatamento, de acordo com o nosso entendimento, é o período da tribulação, então ela deve estar no capítulo 4 de Gênesis. E descobrimos que, quando saímos do arrebatamento de Enoque no capítulo 5, e voltamos para o capítulo 4, descobrimos Caim. Caim, no Novo Testamento, simboliza o iníquo, que é uma imagem do anticristo. A Bíblia nos diz que a punição de Caim, ele tinha uma marca em sua cabeça para marcá-lo. Nós descobrimos que no final dos tempos, quando chega a tribulação, depois do arrebatamento virá uma tribulação e a marca da besta será lançada. E você não poderá comprar e vender sem a marca, e a marca será na testa ou na mão direita. Nós também descobrimos que a punição de Caim seria 7 vezes. Sabemos que a tribulação será de 7 anos seguidos. Se você continuar lendo o capítulo 4, quando Lameque matou um homem, ele disse: a punição de Caim foi 7, a minha será 70 vezes 7. 70 vezes 7 é, se você for no livro de Daniel, a profecia das 70 semanas de Daniel, os 490 anos da profecia encontrada em Daniel 9. Agora pense nisso, aqui no livro de Gênesis há um apocalipse, no livro de Gênesis está detalhado daquilo que vai acontecer, paralelo ao tempo do fim, pois o fim declara o começo e o começo declara o fim. Então, quando você vem do capítulo 4, que é uma imagem da tribulação, 7 anos de tribulação, marca da besta, e Caim, que é o iníquo, e o anticristo é chamado de filho da perdição, e Caim é uma figura do anticristo. Caim matou seu irmão Abel. O anticristo vai matar pessoas durante a tribulação, decapitando-os. O livro diz que Caim matou Abel e atingiu seu irmão na cabeça. Então as pessoas serão decapitadas de acordo com o Apocalipse na tribulação. Então, se voltarmos do capítulo 4, entraremos no capítulo 3 para o final da tribulação e chegaremos ao reino milenar. E o que lemos no capítulo 3? No capítulo 3:15, nós lemos a derrota de Satanás, onde Deus prediz que Satanás será derrotado, porém inimizade entre ti e a semente da mulher, e a sua semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora eu vejo no capítulo 3 a derrota de Satanás. Onde está o seu paralelo? Pois no final dos 7 anos de tribulação, depois que a marca da besta foi espalhada pela face da terra, Satanás será preso por 1000 anos. Então, Satanás é derrotado em Apocalipse 20, quando Jesus retorna para governar a terra por 1000 anos. Depois que Satanás é derrotado, nós vemos Gênesis 1 e 2. Onde tudo é perfeito. Então vamos analisar o quadro. No começo, falando de Gênesis e Apocalipse. No começo havia um paraíso perfeito. No final há um paraíso perfeito. No começo Deus andava com o homem na terra. Deus vai andar entre os homens. No começo havia árvore da vida, no final vai haver árvore da vida. No começo não havia pecado e no final não há pecado. No começo não há doença ou morte e no fim também não. No começo o primeiro homem Adão tinha uma noiva, Eva, e no final o segundo homem Cristo tem uma noiva, a igreja. Nos primeiros 2 capítulos de Gênesis tudo é perfeito, nos últimos 2 capítulos de Apocalipse tudo será perfeito. Nos primeiros 2 tudo é perfeito, nos 2 últimos tudo é perfeito. Os 2 últimos refletem os 2 primeiros e os 2 primeiros refletem os 2 últimos, é quando o ciclo se completa. Sabe, há muito mais nesse assunto. Vamos ver se eu consigo despejar tudo e dar algo para você pensar. Apocalipse 17 e 18 falam da Babilônia, Babel é encontrada em Gênesis 11. E isso é interessante, há uma torre construída na terra de Sinear. Esse é o Iraque hoje. Havia um homem chamado Nimrod por trás da construção que foi um rebelde. As pessoas em Sinear falavam uma só língua, global, unidas e tinham todas uma só religião. Eu acredito que isso é uma figura dos senhores dos homens tentando formar um governo global com um homem liderando aquele governo global. Na verdade, será o anticristo emergindo do mar, que tentará possuir e controlar as nações do mundo através do poder econômico.
e através da falsa religião que irá surgir no tempo do fim. Uau, isso é bastante coisa para compartilhar com vocês. Estou vindo até você de Corazim, Israel, falando sobre Apocalipse em Gênesis. O que eu gostaria é que você entendesse que nós investimos meses preparando, muitas vezes apenas um programa que transmitimos no Manifest. Nós terminamos aqui e disponibilizamos essa mensagem na TV para todos vocês hoje. Então, a legenda termina por aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.